Bem-vindo de volta ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar em um mistério fascinante e frequentemente ignorado da Bíblia: os filhos de Moisés. Você conhece Moisés, o líder lendário que abriu o Mar Vermelho e guiou o povo para fora do Egito. Mas você já se perguntou o que aconteceu com seus filhos, Gerson e Eliezer? Por que eles não estão em destaque como os descendentes de Arão? Eles simplesmente desapareceram ou há mais em sua história? Neste vídeo, vamos revelar o legado oculto dos filhos de Moisés, explorando as intrigantes pistas da Bíblia sobre seus papéis e por que nunca chegaram à proeminência. Sua história contém lições surpreendentes sobre o propósito de Deus, o tempo certo e o poder de servir fielmente nos bastidores. Se você já se sentiu nos bastidores, sem ser visto ou celebrado, este episódio é para você. Vamos revelar por que Gerson e Eliezer são mais importantes do que você imagina e por que suas vidas ainda têm significado para nós hoje. Então, fique conosco para descobrir motivos surpreendentes pelos quais os filhos de Moisés não estavam em destaque. Como seu legado oculto ainda nos impacta hoje, lições poderosas que o inspirarão a abraçar seu papel único no plano de Deus. Não perca esta jornada reveladora sobre uma história raramente contada da Bíblia. Se você gosta de descobrir verdades ocultas e aprofundar sua compreensão da palavra de Deus, não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no nosso canal e compartilhar com outros que amam explorar os segredos da Bíblia. Adoraríamos ouvir seus pensamentos. Então deixe um comentário abaixo e vamos crescer juntos em sabedoria. Vamos mergulhar. A história dos filhos de Moisés, Gerson e Eliezer, começa durante o tempo de Moisés em Midian, um período crucial em sua vida quando ele estava exilado do Egito. Após fugir do Egito por ter matado um feitor egípcio, Moisés encontrou refúgio em Midian, onde conheceu e se casou com Zípora, filha de Jetro, um sacerdote de Midian. Êxodo 2:15-22. Foi durante esse período que Moisés e Zípora tiveram seus dois filhos, Gerson e Eliezer. A Bíblia nos apresenta Gerson pela primeira vez em Êxodo 2:22. Zípora deu à luz um filho e Moisés deu-lhe o nome de Gerson, dizendo: "Tornei-me estrangeiro em terra estrangeira." O nome Gerson vem da raiz hebraica gur, que significa peregrino ou estrangeiro. Esse nome reflete o profundo sentimento de deslocamento e alienação de Moisés durante seu tempo em Midian. O Moisés, que cresceu no palácio egípcio como filho adotivo da filha de Faraó, agora se via em um contraste drástico. De príncipe a fugitivo em terra estrangeira, pastoreando ovelhas longe da vida que um dia conheceu. O nome de Gerson captura esse sentimento de ser um forasteiro, lembrando-nos da jornada emocional e espiritual que Moisés estava passando naquele momento. O nascimento do segundo filho de Moisés, Eliezer, é mencionado posteriormente em Êxodo 18:3-4. Um filho chamava-se Gerson, pois Moisés dissera: "Tornei-me estrangeiro em terra estrangeira." E o outro se chamava Eliezer, pois Moisés dissera: "O Deus de meu pai foi meu ajudador. Ele me salvou da espada do Faraó." O nome Eliezer significa Deus é minha ajuda e memorializa a proteção de Deus sobre Moisés quando ele fugiu do Egito. Esse nome é um testemunho do livramento de Deus, reforçando a ideia de que, apesar dos desafios enfrentados por Moisés, a mão de Deus estava sobre ele, guiando-o e protegendo-o em sua jornada. A ênfase na libertação de Deus não é apenas uma reflexão pessoal da gratidão de Moisés, mas também um poderoso lembrete da fidelidade de Deus ao seu povo. Os papéis de Gerson e Eliezer na jornada de Moisés foram diferentes dos de outras famílias bíblicas proeminentes. Ao contrário dos filhos de Arão, os filhos de Moisés não herdaram funções de liderança nem desempenharam papéis significativos nos eventos do Êxodo e além.
Quando Deus chamou Moisés na sarça ardente em Êxodo 3, Gerson e Eliezer ainda eram jovens. Moisés, hesitante e sentindo-se indigno da tarefa monumental que Deus lhe atribuía, foi acompanhado por sua família, incluindo sua esposa e filhos, em sua jornada inicial de volta ao Egito. Êxodo 4:20 destaca esse momento. Assim Moisés levou sua mulher e seus filhos, pô-los sobre um jumento e voltou para o Egito. E ele levou na mão a vara de Deus. Esse versículo mostra que a família de Moisés fazia parte do início de sua missão. Apesar de estarem próximos de um dos momentos mais marcantes da história bíblica, a participação de Gerson e Eliezer permaneceu amplamente não registrada na narrativa subsequente. Sua presença destaca o lado pessoal da vida de Moisés, equilibrando sua missão divina com suas responsabilidades como marido e pai. Um momento crucial envolvendo a família de Moisés ocorre em Êxodo 4:24-26. Num alojamento no caminho, o Senhor encontrou Moisés e estava prestes a matá-lo. Mas Zípora pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio de seu filho e tocou os pés de Moisés com ele, dizendo: "Com certeza você é para mim um esposo de sangue." Então o Senhor o deixou. Esse evento dramático, provavelmente envolvendo Gerson, enfatiza a importância da aliança da circuncisão que Deus havia estabelecido com Abraão. Gênesis 17:10-14. A circuncisão era um sinal de que alguém pertencia ao povo de Deus, e a negligência de Moisés em realizar esse ato quase resultou em sua morte. A ação rápida de Zípora, ao circuncidar seu filho, não apenas salvou Moisés, mas também reafirmou a aliança da família com os mandamentos de Deus. Esse incidente sublinha um princípio bíblico mais amplo. Mesmo aqueles escolhidos por Deus, como Moisés, devem obedecer às suas leis e alianças. Também destaca o papel crucial da família de Moisés em apoiar sua missão divina, mesmo de maneiras que não são sempre visíveis ou reconhecidas. Agora, por que Gerson e Eliezer desapareceram da narrativa? Apesar de sua participação nos estágios iniciais da jornada de Moisés, eles não continuaram a desempenhar papéis de destaque na história bíblica. Vários fatores podem explicar sua relativa obscuridade. 1. O foco na linhagem de Arão. Deus designou Arão e seus descendentes como os sacerdotes de Israel, uma função significativa que exigia grande responsabilidade e visibilidade. Êxodo 28:1-3. Os filhos de Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar estavam diretamente envolvidos nas funções sacerdotais e no sistema sacrificial que era central para a adoração israelita. Esse foco na família de Arão pode ter intencionalmente limitado a visibilidade dos filhos de Moisés para evitar qualquer confusão sobre a liderança espiritual. 2. A ênfase no papel único de Moisés. O papel de Moisés como profeta, líder e mediador entre Deus e os israelitas era único e incomparável. Seu chamado não se estendeu automaticamente a seus filhos. Deuteronômio 34:10-12 declara: "Nunca mais se levantou em Israel um profeta como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face, que fez todos aqueles sinais e maravilhas que o Senhor o enviou para fazer no Egito diante de Faraó, de todos os seus oficiais e de toda a sua terra. Pois nenhum outro mostrou um poder tão grande, nem realizou os feitos tão grandiosos como Moisés fez à vista de todo o Israel." Essa passagem enfatiza que a liderança de Moisés era distinta e seus filhos não estavam posicionados para herdar seu papel profético ou de liderança. 3. A possibilidade de retorno a Midian. Há a possibilidade, sugerida por algumas tradições, de que Gerson e Eliezer tenham retornado a Midian com Zípora durante a jornada do Êxodo. Êxodo 18:1-6 menciona Jetro, sogro de Moisés, trazendo Zípora e seus filhos de volta para encontrar Moisés no Monte Sinai.
Essa passagem sugere que a família de Moisés pode não ter estado consistentemente presente durante os eventos dramáticos no Egito e no deserto. Esse reencontro indica uma possível separação, o que pode explicar sua presença limitada durante momentos significativos da jornada de Israel. Embora os papéis de Gerson e Eliezer não sejam amplamente destacados na história do Êxodo, 1 Crônicas 23, 14, 17 fornece uma breve genealogia, mostrando que seus descendentes continuaram a servir em Israel. Os filhos de Moisés, o homem de Deus, foram contados como parte da tribo de Levi. Os filhos de Moisés, Gerson e Eliezer. Os descendentes de Gerson, Sebuel, foi o primeiro. Os descendentes de Eliezer, Reabias, foi o primeiro. Eliezer não teve outros filhos, mas os filhos de Reabias foram muito numerosos. Os descendentes de Gerson e Eliezer foram contados entre os levitas, a tribo escolhida por Deus para auxiliar no cuidado e serviço do tabernáculo e, posteriormente, do templo. Enquanto os descendentes de Arão foram designados como sacerdotes, a linha levítica mais ampla foi encarregada de várias funções de apoio, incluindo a manutenção do santuário, a guarda do templo e a assistência aos sacerdotes. Essa distinção é detalhada em Números 3.59. O Senhor disse a Moisés: traga a tribo de Levi e apresente-a a Arão, o sacerdote, para auxiliá-lo. Eles deverão executar tarefas para ele e para toda a comunidade na tenda do encontro, fazendo o trabalho do tabernáculo. Eles cuidarão de todos os utensílios da tenda do encontro, cumprindo os deveres dos israelitas, fazendo o serviço do tabernáculo. Embora os descendentes de Gerson e Eliezer fizessem parte desse serviço levítico mais amplo, os detalhes específicos de suas funções não são elaborados, indicando que seus papéis não eram tão celebrados ou de alto perfil quanto os deveres sacerdotais. A linha de Gerson, o papel de Sebuel. A linhagem de Gerson é especificamente mencionada em 1 Crônicas 23:16, onde Sebuel, às vezes grafado como Sibué, é citado como o primeiro descendente de Gerson. Sebuel reaparece em 1 Crônicas 24:20, sendo notado entre os líderes dos levitas. Quanto ao restante dos descendentes de Levi, dos filhos de Anrão, Sebuel, dos filhos de Sebuel, Gedias. A presença de Sebuel entre os levitas indica que ele teve um papel de liderança, embora não equivalente ao sacerdócio dos descendentes de Arão. Esse reconhecimento sutil, mas significativo, mostra que a linhagem de Gerson continuou a servir fielmente dentro da estrutura levítica, contribuindo para a adoração e organização de Israel. A linha de Eliezer, os numerosos descendentes de Reabias. A linhagem de Eliezer é notável por seus muitos descendentes, especialmente por meio de Reabias, como destacado em 1 Crônicas 23:17. Os filhos de Reabias foram muito numerosos. A ênfase no número de descendentes sugere que a família de Eliezer cresceu substancialmente e teve uma presença notável entre os levitas. Essa multiplicação contrasta com muitas outras linhagens que diminuíram ao longo do tempo, refletindo uma bênção de fecundidade sobre a família de Eliezer, semelhante à promessa de Deus em Gênesis 22:17. Certamente o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos quanto as estrelas do céu e como a areia da praia. Embora não tenham alcançado o status de sumos sacerdotes, os numerosos descendentes de Reabias continuaram a servir em funções de apoio e possivelmente administrativas dentro dos deveres levíticos, contribuindo para a estabilidade e continuidade das práticas de adoração da comunidade. A distinção entre os descendentes de Arão e os de Moisés. A comparação entre os descendentes de Arão e os de Moisés destaca uma distinção deliberada feita por Deus. A linhagem de Arão
foi especificamente escolhida para o sacerdócio, uma posição de liderança espiritual e visibilidade, com grande responsabilidade e privilégio. Em contraste, os descendentes de Moisés foram integrados ao serviço levítico mais amplo, sem reconhecimento especial. Essa distinção é reforçada em 1 Crônicas 24, onde os filhos de Arão são detalhados com funções sacerdotais específicas, enquanto os filhos de Moisés são apenas brevemente mencionados. 1 Crônicas 24, 1-2 declara: estes foram os grupos dos descendentes de Arão. Os filhos de Arão foram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Mas Nadab e Abiú morreram antes de seu pai e não tiveram filhos. Assim, Eleazar e Itamar serviram como sacerdotes. Essa separação clara coloca os filhos de Arão como figuras centrais nas funções sacerdotais, reforçando que os chamados de Deus são distintos e nem sempre se alinham às expectativas humanas de herança e proeminência. Lições para nós hoje. A história de Gerson e Eliezer nos ensina que nem todos são chamados para estar em evidência, e isso está perfeitamente alinhado com o plano de Deus. Embora os filhos de Moisés não tenham alcançado a fama ou o reconhecimento de seu pai, eles ainda faziam parte do plano divino. Eclesiastes 3:1 nos lembra dessa verdade. Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. O exemplo deles nos desafia a valorizar a obediência ao chamado de Deus acima da busca por ambição pessoal. O mundo valoriza status e visibilidade, mas a verdadeira realização vem de estarmos alinhados com a vontade de Deus. Em conclusão, os filhos de Moisés podem parecer esquecidos nas Escrituras, mas sua história nos lembra que Deus tem planos únicos para cada um de nós. Quer estejamos no centro das atenções ou nos bastidores, todos temos um papel na grande história de Deus. Obrigado por assistir. Se gostou deste vídeo, curta, se inscreva e compartilhe. Vamos continuar descobrindo mais tesouros escondidos da Bíblia juntos. Deus abençoe você e até a próxima.